E sejam vocês muito bem-vindos a mais um episódio do Podpah. Hoje dando continuidade à famigerada série Candidatos. Série Candidatos. Que é recente, é curta, embora ainda tenham muitos outros candidatos, mas já está muito famosa e muito polêmica. Quem seria o candidato de hoje, senhor Guilherme? Nosso querido amigo Ciro Gomes. Exatamente, o seu querido amigo Ciro Ferreira Gomes. Nasceu em 15 de 11 de 1957. Atualmente com 60 anos, ele é de Pindamonhangaba, aqui do interior de São Paulo. Seu estado civil é casado e ele acumula alguns prêmios aí. Um prêmio seria o título de cidadão paulistano, maior honraria do município aqui de São Paulo, título de 1995. Outro título seria a medalha Juscelino Kubitschek, grau grande medalha, pelo governo de Minas Gerais em 1997. Outro prêmio é o prêmio mundial da Unicef, troféu Maurice Paté, otorgado ao governo do estado e ao povo do Ceará. Outro prêmio seria a medalha da Ordem do Mérito Naval, no grau de grande oficial, outorgada pelo senhor presidente da República em 2003, Lula. Medalha do Mérito Militar, no grau de grande oficial, outorgada pelo senhor presidente da República também, o Lula. Sua formação em Direito pela Universidade Federal do Ceará. Sua profissão, portanto, é historiador e professor. Seu partido é o PDT, Partido Democrático Trabalhista. Eu sou o Thiago Almeida. E eu sou o Guilherme Souza. Bora aí ver um pouquinho sobre a trajetória de Cirão. Vamos com calma que ele é bravo. É bravo. Falar um pouquinho sobre a trajetória de Ciro Ferreira Gomes. Bora lá. Ele nasceu em 1957 em Pindamonhangaba, interior de São Paulo, como dito no início do programa. Em 1962, ele se muda para Sobral, no Ceará. Isso, apesar de ter nascido em São Paulo, ele se considera um cearense porque se radicou no Ceará quando tinha 3 anos de idade, na cidade de Sobral. Vale lembrar que Sobral é considerado uma das cidades mais quentes do Brasil, né? Sobral chega aí a ter de média no verão 43,9 graus. Já bateu vários recordes, sempre está no ranking da top 10 das cidades mais quentes do Brasil. Lá ele iniciou seus estudos e depois que ele concluiu o secundário na escola pública lá em Sobral, ele se muda para onde? Em 1976 ele se muda para Fortaleza para estudar Direito. Sim, em 1976 ele ingressa na Faculdade de Direito na Universidade Federal do Ceará, a famosa UFC. E aqui a sigla não é proposital. Aqui. Exatamente. Em 1979, ele disputa as eleições da União Nacional dos Estudantes, a UNE, muito conhecida. Isso, ele se candidata a vice-presidente da União Nacional dos Estudantes. E ele formou uma chapa na época que foi considerada uma chapa social-democrata. E foi muito criticado por isso na época. Para lembrar que aqui no Brasil a gente tem essa visão que os sociais-democratas são de direita, né? Mas o movimento social-democrata surgiu da esquerda, uma vez que um movimento da esquerda viu que as pautas de Marx, de Engels, para atrair os eleitores não estava funcionando mais e passaram a ter outros tipos de visão, incluindo a visão econômica, e aí se formou o movimento social-democrata, mas originalmente é um movimento de esquerda. Ainda em 1979, ele retorna para Sobral e começa a trabalhar como professor. Isso, ele se forma na faculdade em 79, né? E depois de formado, ele vai na Sobral e começa a dar aulas e trabalhar como advogado também. Em 1982, ele se filia ao PDS, o Partido Democrático Social. Isso, aí em 1972, o pai dele, preocupado com o legado político, lembrando que o Ciro ele tem uma família político já, né? O pai dele era político, o irmão dele é político também, o pai dele na época que já tinha um cargo eletivo, estava preocupado com o legado político dele, né? Sim. E colocou o Ciro na lista de candidatos do PDS para ocupar um cargo na Assembleia Legislativa do Ceará. E nessa época o prazo para filiação já tinha se esgotado, mas mesmo assim o pai dele conseguiu colocar ele como filiado ao partido. O Ciro não tinha ligação com política até então, a não ser a sua filiação à UNE, e ele topou a candidatura. Ele falou, não, beleza, papai, eu me candidato, porém eu quero liberdade para defender minhas próprias ideias na campanha. O pai dele foi lá e falou, ok. E nisso ele começou a sua campanha atacando as elites cearenses, o que é conhecido no Ceará como a perseguição ao coronelismo. E abre aspas. O Brasil não cabe nessa separação entre coxinha e mortadela. Fecha aspas. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a carreira política do Ciro Gomes, que ele tem história na política, né? Como a gente já deu a introdução, ele se filiou a partidos e tem história na política.
Grande história. Grande história. Em 1982, Ciro Gomes se candidata a deputado estadual pelo Ceará. O partido era o PDS, Partido Democrático Social. À época ele tinha 25 anos e conseguiu 11.600 votos que o elegeram. Os gastos da campanha não disponíveis. Como assim gastos da campanha não disponíveis? A gente sempre tenta trazer aqui os gastos de campanha, a receita, as despesas, né, das campanhas eleitorais. Porém, nem sempre a gente consegue porque a gente tem um problema, alguns registros do site do Tribunal Superior Eleitoral e do Tribunal Regional Eleitoral, principalmente eleições antigas. A gente não tem um registro de todas as eleições, alguns TREs têm, outros TREs não têm, e o TSE só tem a partir dos anos 2000, 2002, por aí. Exatamente. Lembrando que aqui a gente ainda estava na ditadura militar, embora o fim do bipartidarismo tenha se dado em 79. Então, como foi uma época muito conturbada, a gente acredita que seja natural essa perda de informações sobre candidaturas. Sim, e aí quando o candidato é eleito aqui na série Podpah, a gente fala um pouquinho sobre a atuação dele como político eleito, né? No caso dele, como foi para deputado estadual, em 1983, ele se pronunciou contra o governador eleito pelo seu próprio partido, hein? O Luiz Gonzaga Mota, que ficou no cargo entre 1983 a 1987. Ele chamou a atenção da imprensa local por reintroduzir o legislativo cearense o debate sobre as questões nacionais, democracia, liberdade, reforma social e até mesmo assuntos internacionais, já em 83. Dando continuidade, em 1986, ele se candidata novamente a deputado estadual pelo Ceará. O partido dessa vez é o PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro. À época ele tinha 29 anos e conseguiu 17.602 votos que o elegeram. Gastos da campanha não disponíveis também. Em 1986, ele foi convidado por Tasso. Tasso, que é um político muito influente no Ceará e foi amigo do Ciro, justamente por ter participado aí da carreira política do Ciro Gomes, introduzindo ele cada vez mais no cenário político cearense e posteriormente nacional. Ele foi convidado para exercer a liderança do governo na Assembleia Estadual. Ele teve que enfrentar as reações dos parlamentares à política de enxugamento da máquina administrativa promovido pelo governador. O governador Tasso do Ceará estava com uma toada de enxugar a máquina pública e escolheu o Ciro para tomar conta disso, para bater de frente com o pessoal que não queria esse enxugamento. E Ciro Gomes, já desde essa época, já era preocupado com essas questões de gasto público e atuou na Assembleia Estadual do Ceará a favor disso. Em 1988, ele se candidata à Prefeitura de Fortaleza, capital do Ceará. Seu partido, ainda o PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, à época ele tinha 31 anos e conseguiu 179.274 votos, que corresponderam a 30,55% dos votos válidos da época e o elegeram. Gastos da campanha também, infelizmente, não disponíveis. Em 1988, ele recebeu, segundo o jornal O Estado de São Paulo, uma herança pesada da ex-prefeita Maria Luísa Fontinelli. E aí, quando ele assumiu a prefeitura em 1988, ele assumiu a prefeitura numa situação bem complicada, porque ele recebeu de herança da ex-prefeita, que antecedeu ele, a Maria Luísa Fontinelli, que era do PT, inclusive. Ela deixou a prefeitura em uma verdadeira situação de caos, porque ela deixou serviços públicos paralisados, o lixo sem recolhimento e diversos outros problemas. E aí o Ciro, em apenas um ano, segundo a mesma reportagem do jornal O Estado de São Paulo, ele conseguiu limpar as ruas, tampar os buracos, reabriu os postos de saúde, recuperou as escolas e colocou em dia os salários dos 27 mil funcionários do município. No ano seguinte, ele obteve o melhor índice de aprovação entre os prefeitos das capitais, aqui dentre todas as capitais da União, com 77% da avaliação de seu desempenho como ótimo ou bom. Isso aí segundo a Folha de São Paulo. E deixa o mandato em 1990, ficou 15 meses aí. E aí ele tem a sua primeira mudança de partido, isso vai se tornar recorrente aqui, vocês vão ver. A convite do Gereissati, ele foi pro Partido da Social Democracia Brasileira, pro PSDB. Mas por que ele deixou o cargo em 1990, meu querido amigo Thiago? Porque, consequentemente, dadas as vicissitudes aí da carreira política do senhor Ciro Gomes, em 1990 ele se candidata ao governo do estado do Ceará. Exatamente, dessa vez agora como muito bem explicado pelo Guilherme, partido ao PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira. À época ele tinha 33 anos, conseguiu 1.279.492 votos, que corresponderam a 54,32% dos votos válidos da época, e o elegeram, logicamente. Gastos da campanha não disponíveis.
Como governador, o Ciro incentivou a criação de micro e pequenas empresas pelo interior do estado. Ele também deu continuidade ao enxugamento da máquina administrativa, que já tinha sido iniciado pelo anterior governador do estado, o Gereissati. Ele também combateu a sonegação para aumentar a arrecadação e investiu massivamente em saúde e educação. E terminou aí seu mandato com a aprovação de 74%. E aí, de 6 de setembro de 1994 até 1º de janeiro de 1995, ele foi ministro da Fazenda do Brasil. Na época ele tinha 37 anos. Sim, a convite do Fernando Henrique Cardoso, que era o presidente da época. Uma das suas primeiras medidas foi a redução das alíquotas de importação de 445 produtos e a sua interferência nas negociações da greve dos petroleiros para evitar o repasse de aumentos salariais para os preços. E aí, como ministro da Fazenda, uma das primeiras medidas que ele adotou, ele reduziu as alíquotas de importação de 445 produtos e também interferiu nas negociações da greve dos petroleiros para evitar o repasse de aumentos salariais para os preços. Comprometeram, segundo noticiou a Folha de São Paulo, os acordos fechados nas câmaras setoriais entre os trabalhadores, empresários e o governo, além de colocá-lo em confronto com a equipe econômica que monitorava o Plano Real. Ele não hesitou em confrontar-se com os sindicalistas, cancelando um acordo fechado pela Petrobras com os petroleiros, ou seja, ele foi para cima dos sindicalistas, que na época reivindicavam um aumento salarial bem acima do índice de preços do consumidor, o IPC, jogando a categoria em uma das mais longas e tumultuadas greves da história. Para preservar a continuidade do plano de estabilização econômica, que foi adotado pelo governo FHC, também se manifestou contra a proposta de elevação do salário mínimo para R$100, com o objetivo de dar mais competitividade econômica. Ele extinguiu a cobrança do PIS, PASEP e do COFINS sobre exportações também. E aí, em 1998, Ciro Gomes faz a sua primeira tentativa de concorrência à presidência da República Federativa do Brasil. Partido agora o PPS, Partido Popular Socialista. À época ele tinha 41 anos e conseguiu 7.426.190 votos, que corresponderam a 10,97% dos votos válidos da época, o deixaram em terceiro lugar e, portanto, não conseguiu chegar aí ao cargo. Gastos da campanha não disponíveis. E aí ele muda de partido mais uma vez, saindo do PSDB e indo para o PPS. Em 2002, ele tenta mais uma vez concorrer ao cargo da presidência da República Federativa do Brasil. Partido ainda o PPS, Partido Popular Socialista, à época ele tinha 45 anos e conseguiu 10.170.882 votos, que corresponderam a 11,97% dos votos válidos da época, o deixaram em quarto lugar e, portanto, não o elegeram. Gastos da campanha também não disponíveis. Em 2002 ele não foi eleito, mas ele tentou se aproximar do PT. Ele chegou no Lula e propôs uma união. Falou: Lula, vamos se unir aqui, né? Vamos fazer uma união suprapartidária para disputar as eleições. Ele queria abrir mão e se juntar com o Lula e tudo mais. Porém, o PT disse não. O PT disse não porque o nosso querido Ciro tinha envolvimento forte com o governo FHC, do qual o PT sempre foi contra, né? E, inclusive, o PT defendia o fora FHC na época. E na época o Ciro também já tinha se declarado com o PT, o Ciro sempre com declarações muito polêmicas. Ele tinha chamado o PT de golpista por causa do fora FHC. Ele entendia que um presidente eleito não poderia ter um pedido, o presidente eleito fosse deposto. E aqui abre aspas pro Ciro Gomes. Fernando Henrique não roubava, mas deixava roubar. Fecha aspas. Ele não conseguiu aí a união suprapartidária, mas ainda pelo partido PPS, Partido Popular Socialista, aos 46 anos, de 1º de janeiro de 2003 até 31 de março de 2006, ele foi ministro da Integração Nacional. Certo. Aí, a convite do presidente Lula, que foi eleito em 2002, ele foi ministro da Integração e ele foi designado por Lula para uma missão, hein? O Lula falou para ele, vai lá e coordena os projetos de revitalização da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE. E ele também atuou na Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, o Sudã. E também teve grande atuação aí na transposição do Rio São Francisco. E aí, em 2005, posteriormente, o PPS rompe com o Lula. E por isso, o PPS desliga o Ciro Gomes, que por sua vez se filia ao PSB,
Partido Socialista Brasileiro. E aí, em 2006, Ciro Gomes se candidata a deputado federal pelo Ceará. O partido agora é o PSB, como muito bem dito pelo Guilherme, Partido Socialista Brasileiro. Ele tinha, à época, 49 anos e conseguiu 667.830 votos, que corresponderam a 16,19% dos votos válidos da época, o deixaram em primeiro lugar e, portanto, o elegeram. Agora nós temos gastos da campanha. Olha aí! De receita foram R$ 1.199.700. De gastos foram R$ 1.198.817,75, que deixou de sobra aí R$ 882,25. E aí você sabe, né? Eu sei. O que dava pra fazer com esse dinheiro na época? Deixa eu ver aqui, 2006? Com R$800? É, Cara, olha... dá pra dar entrada num bom carro. Dá pra comprar um PlayStation 2? Não dava. Dava? Não dava. Como que dá pra comprar um carro e não dá pra comprar um videogame? É o Brasil, né? Vamos lá. Como deputado federal, né? Ciro Gomes foi um dos deputados mais ausentes da Câmara dos Deputados. Ele não chegou a apresentar nenhum projeto de lei, mas a sua pouca atuação, já que ele estava muito ausente, ele integrou como membro titular a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara e as comissões especiais sobre a crise econômica financeira e sobre as atividades de exploração e produção do pré-sal. Também atuou como membro do Grupo de Trabalho e Consolidação das Leis Brasileiras. Em um dos seus pronunciamentos, ele procurou defender as propostas de interesse do Executivo, tendo se destacado na defesa da prorrogação da CPMF e do Programa de Aceleração do Crescimento, o famoso PAC, e da transposição do Rio São Francisco. E abre aspas... O Brasil não cabe em uma proposta de esquerda. Fecha aspas. E agora a gente entra aqui no bloco das propostas. A gente faz isso com todos os candidatos. Obviamente, as pessoas se candidatam para a presidência do nosso país e é óbvio que ela tem que vir com propostas e o povo tem que saber as propostas. Então, nada mais natural do que a gente trazer as propostas dos candidatos e do Ciro Gomes por consequência. Algumas das propostas. Lembrando que sempre pode surgir novas propostas, novas agendas, mas as propostas que a gente coletou até o momento. Exato. A primeira proposta que a gente trouxe seria um plano de privatizações. Ele defende privatizar algumas empresas, mas não pretende mexer na Petrobras, nem na Caixa Econômica e nem outras coisas do governo, mas outras empresas ele é a favor da privatização sim. Mas ele não serve como motivo para privatizar uma empresa. Lembrando que a gente já abordou isso em outros candidatos, né? Que não adianta nada você privatizar tudo, tirar o monopólio do Estado e fazer um monopólio privado. Não adianta nada, é uma alternativa que é falha, né? Uma segunda proposta seria a reforma da Previdência. Você pretende fazer uma reforma da Previdência, tirar de quem nunca contribuiu, as pessoas que nunca contribuíram e recebem pensão e até mesmo a Previdência. Ele pretende tirar e atender essas pessoas só com salário mínimo, somente. Isso é um ponto muito importante, né? Porque a gente já até conversou isso outras vezes, né? De famílias de militares e policiais que continuam recebendo pensões aí, aposentadorias, muitas vezes de uma época que já se passou há muito tempo, né? Um projeto nacional de desenvolvimento seria uma outra proposta aí do Ciro Gomes. Sim, ele é muito nacionalista, pretende, né, investir bastante em infraestrutura e diversas outras áreas. E aqui falando sobre o transporte, ele viu que a matriz de transporte inteira do Brasil precisa de 300 milhões para fazer. E nos cálculos dele dá para fazer em 10 anos aí, 30 milhões por ano, dá para fazer. E ele pretende aí terminar todas as obras de transporte do Brasil em 10 anos. Fomentar um país mais desenvolvimentista seria uma outra proposta aí de Ciro Gomes. Rever a balança comercial com outros países também é uma outra delas. Ele vê que aquela questão da República das Bananas, que compra banana de fora e não produz nada aqui dentro. Ele, diversas questões e diversas declarações, ele sempre deixou claro que o Brasil é autossuficiente em petróleo, segundo ele, é autossuficiente em petróleo, é autossuficiente em bananas, por que não? É autossuficiente em diversas outras coisas e vende as coisas para fora e compra de novo e aí traz junto a cotação do dólar, inclusive um debate que a gente já teve aqui com outro candidato, vale a pena você procurar para descobrir quem foi que a gente falou isso, tá aí no feed ou não, vai ser lançado, não sei. Fique de olho. Mas aquela questão do petróleo. A gente não refina um petróleo aqui, vende o barril de petróleo bruto para fora e compra o petróleo refinado de fora para atender nosso mercado interno. Só que aí quando você faz isso, você fica refém do dólar, sim, porque você está comprando algo de fora. E o Ciro pretende acabar com isso, não só com petróleo, mas com diversas outras coisas. O Brasil precisa, se tem capacidade de produzir, o Brasil precisa produzir e não ficar mais refém de fora,
produzir aqui dentro e vender as coisas para fora. Inclusive, ele pretende rever a questão comercial de coisas que estão sendo vendidas muito baratas para fora aí, incluindo o petróleo. Interessantíssimo. Qualificar a educação também é uma outra proposta do Cirão. Ele pretende continuar o seu retrospecto que teve no Ceará, né, melhorando sempre a educação aí, principalmente a educação de base. Desenvolver a infraestrutura também é uma outra proposta. Tem a ver com o Plano Nacional de Desenvolvimento, né, e tá ali atrelado. Criar um Sistema Nacional de Segurança também é uma outra proposta. Atrelado aí à proposta anterior, uma outra proposta seria unificar os sistemas das Forças Armadas. E aí, como últimas duas propostas, fazer uma auditoria da dívida pública e pagar todas as dívidas do Brasil em 2 anos, são as duas últimas propostas de Ciro Gomes. E abre aspas. A reforma da Previdência é difícil. Eu sei que é difícil. Fácil é dar aula de sociologia, como o Fernando Henrique fazia. Fecha aspas. Agora a gente abre aí o bloco das polêmicas, ressaltando que se você já vem ouvindo aí a série Candidatos, você já deve estar acostumado com esse bloco, mas caso você tenha caído aqui no episódio específico do Ciro Gomes, a gente faz isso com todos os candidatos da série Candidatos e com ele, portanto, não seria diferente. Não mesmo. Ciro Gomes aí tem uma coleção de processos, não é mesmo? Sim. Segundo o levantamento feito pelo jornal O Povo, Ciro Gomes responde a 80 processos judiciais, sendo que a maioria deles cobram indenizações por danos morais que seriam causados pelas declarações de Ciro. Sim, vamos a algumas declarações do Ciro? Bora? Uma deles ele fez pro Dória, o famoso Doritos, ex-prefeito da cidade de São Paulo. Que temos um episódio sobre a avaliação do governo dele, exatamente, ouçam lá. Sobre Dória ele diz o seguinte, abre aspas. Dória é um engomadinho que vive com um beijo cheio de botox. Fecha aspas. Ele também falou sobre o Bolsonaro. Ele acusou o Bolsonaro de ter recebido dinheiro ilegal do grupo JBS em 2014, durante a campanha eleitoral. Ele também tem outra declaração sobre o Temer, abre aspas. Ladrão fisiológico e chefe de quadrilha. Fecha aspas. Nesse caso do Temer, o Temer moveu um processo contra Ciro Gomes, que o Ciro perdeu e teve que pagar 30 mil reais para Michel Temer. E sobre o Collor também ele deu outra declaração. Abre aspas. Collor era um cheirador de cocaína. Fecha aspas. Collor moveu um processo contra o Ciro Gomes, que ele teve que pagar 100 mil reais para o Collor. Outra polêmica que a gente não listou, mas é importante citar porque é alvo de fake news até hoje, é que durante o governo do irmão do Ciro Gomes no Ceará, o Cid Gomes, teria desviado dinheiro aí, cerca de 300 bilhões do governo e tudo mais, e teria dado esse dinheiro para a campanha do Ciro Gomes. E muitas pessoas pegam essa notícia, que é uma notícia de 2006, se não me engano, e colocam hoje aí nesses canais de direita pouco especializados que jogam vídeos no YouTube aí em defesa do Bolsonaro. Tem muita gente resgatando essa notícia, apresentando como fato novo, mas é um fake news, realmente teve essa suspeita no passado, mas já foi um caso devidamente apurado e foi arquivado. Ciro já não responde mais sobre isso e muito menos o irmão dele. Só para deixar aqui citado. E abre aspas pro Ciro Gomes. Eu não sou um poeta recém-chegado no bar. Eu conheço bem as coisas. Fecha aspas. E agora a gente entra no bloco mais polêmico aqui do programa. Eu recomendaria que vocês parassem o podcast aqui. Os fatos foram dados até aqui. A história do candidato foi dada até aqui. A carreira, as polêmicas, tudo que é fato foi dado até aqui. Agora a gente vai dar nossa opinião de eleitor, porque a gente também vota. A gente vai votar nas eleições de 2018, estamos preocupados, inclusive. Estamos descobrindo os candidatos junto com vocês. Mas o que vocês precisavam saber, vocês já souberam. E agora vocês podem parar o podcast, escutar um outro podcast do Podpah, qualquer outro, fazendo esteira. Inclusive, para quem quer entrar em forma, é muito bom fazer podcast. Fazer podcast é muito bom esteira, também. Né? Fazer esteira escutando um podcast, porque você tem que prestar atenção no que as pessoas estão falando e você acaba se desconcentrando ali daquela questão da dor e do cansaço e tudo mais. Música você, deixa em segundo plano na sua mente. Então, sempre que você precisar fazer alguma coisa, você precisa se distrair, ouça um podcast. Vai correr uma esteira, vai correr no parque, um dia lindo como está hoje, vai fazer alguma coisa útil da sua vida ouvindo outro podcast do Podpah. Não então, esse pode desligar.
chegar. Te contradizendo, eu aconselho que as pessoas façam a sua esteira e ouçam essa parte do programa, porque como você muito bem disse, a gente vota também. E essa é a parte que a gente traz as nossas opiniões, como o Gui já deixou bem claro, tudo que foi fato e carreira, história, a gente já contou. Daqui pra frente são unicamente as nossas opiniões, mas essas opiniões, elas formam um debate, elas instigam quem tá ouvindo e até nós mesmos que estamos gravando a pensar melhor aí sobre os candidatos. Olha, dependendo do que a gente falar aqui, é perigo você cair da esteira, viu? É verdade, Cuidado. é verdade. Já dá uma pausa agora se quiser ouvir. Com o Cirão ainda, eu diria que é perigoso até, rapaz, você tem um infarto aí correndo. E lembrando só que a gente trata os candidatos com essa intimidade, mas obviamente a gente não tem essa intimidade com eles. Mas Cirão, a gente chama de Cirão porque a gente dá apelido para todos os candidatos. Sim. E Cirão já participou aqui de um episódio do Podpah. Ouça aí e descubra qual que é. Exatamente. Episódio bem bacana aí também. E agora, eu, honestamente, eu quero ser educado e perguntar se você quer começar, porque se você falar bem, saiba que as coisas boas vão acabar na sua fala. Então, eu vou começar falando aqui, então. O Ciro, ele é um cara, assim, bem complicado, né? Na minha opinião, ele é um candidato bem instável. As declarações dele sempre mostram isso. Na vida política, sim. Na vida política também. E só pra deixar claro aqui, ele foi um cara que apoiou o Collor e apoiou o FHC. Certo. Mesmo com tudo que envolve a história desses dois candidatos, e mesmo ele sendo um candidato de esquerda, mesmo ele sendo filiado ao PDT, que o PDT, vale lembrar, o Partido Democrático Trabalhista, é um partido, o único partido do Brasil filiado à Internacional Socialista. Vai vir mais detalhes. Mesmo assim, ele tem várias posturas de direita, incluindo o apoio ao Collor e ao FHC. Ele já foi considerado como um tucano que não fica em cima do muro. Ao mesmo tempo, ele também já criticou o José Serra. Então, é difícil você entender o Ciro. Eu acho que a questão maior é essa aqui. Você entender o Ciro, porque ele é uma pessoa bem complicada, bem imprevisível. Ao mesmo tempo, ele tá apoiando. A gente teve o caso clássico, que ele já xingou o Lula, já defendeu o Lula, já defendeu a prisão do Lula, já falou que se o Lula fosse candidato, ele não seria candidato, mas aí também já falou que se o Lula fosse candidato, ele só seria candidato se o partido dele quisesse que ele fosse candidato, aí ele seria candidato. O Ciro é uma pessoa bem imprevisível, uma pessoa que dá várias declarações muito controversas e muito polêmicas também, responde processos até hoje por causa das declarações e continua fazendo, não tá nem aí pra isso. O que chega a ser engraçado, se vocês verem algumas entrevistas do Ciro, ele sempre é um cara que fala muito bem. Eu gosto desses políticos que não deixam o repórter falar. Eu gosto do cara que fala, não, pera aí, deixa eu terminar. Eu gosto de cara assim, tem que vir pra cima. E o Ciro me agrada em muitas coisas, principalmente no que se refere à economia. É engraçado que ele é uma pessoa de formação de direito, né? Sim. Mas ele entende muito de economia, já foi um ministro da Fazenda. A gente falou um pouco aqui sobre a atuação dele, mas eu acho muito legal essa posição dele nacionalista, de querer fazer com que o Brasil produza mais. E realmente é uma crítica que eu já venho fazendo há algum tempo, que o Brasil tem capacidade, principalmente na questão do petróleo, de produzir seu próprio petróleo e atender o seu próprio mercado com o seu próprio petróleo. Ele vê isso, não é de hoje, e várias outras questões também. Ele também sempre se mostrou preocupado aí com a questão dos gastos públicos, né? E, querendo ou não, ele fez um bom trabalho no Ceará, apesar dos pesares, que o desenvolvimento humano no Ceará, o IDH, não dá lá essas coisas, e o Ceará também tem várias cidades mais violentas aí do Brasil, inclusive muitos dos vídeos recebidos no WhatsApp aí, pra quem gosta de ver mortes, essas coisas, infelizmente são praticados no Ceará. Fortaleza, mais especificamente, né? Sim. Infelizmente, o Ceará é uma questão bem complicada, mas apesar dos pesares, o pessoal do Ceará gosta dele, o Ciro fez um bom trabalho lá na época. Me agrada muito essa posição econômica do Ciro também. Me agrada também a questão que ele quer criar um plebiscito para revogar a reforma trabalhista, ou seja, ele, apesar da ideologia dele ser contra o governo Temer, ele ser contra a reforma trabalhista, ele entende que isso é uma opinião dele, mas vai abrir aí pro pessoal decidir o que quer fazer da reforma trabalhista. Exatamente. Só que ele tem outras coisas polêmicas também. E aí, só pra fechar a parte econômica, ele tem essa coisa de parar de brisar no dólar. O que seria brisar no dólar? Não, que a gente tem que tudo comprar dólar, o dólar aumentou, meu Deus do céu, não sei o quê. Para com isso. Vamos equilibrar a balança econômica, vamos atender o nosso mercado com o que a gente tem, vamos fortalecer as indústrias que a gente tem, vamos desenvolver o país, para parar de ser um país dependente do dólar. O Brasil é a 7ª economia do mundo, segundo ele, mas atualmente é a 9ª, à frente só do Canadá, chupa o Canadá. Não gosto do Canadá mesmo. Inclusive, essa Copa de 2026 vai ser uma aberração, mas enfim. E ele pretende parar com isso aí, entendeu? O Brasil, eu defendo isso, eu acho certo. Se o Brasil não fosse um país pequeno, que não tivesse as condições de produzir, não tivesse, né,
terras férteis como a gente tem e tudo mais, não tivesse indústria e tudo mais, aí tudo bem, a gente teria que ter uma postura econômica mais comprando de fora do que produzindo aqui dentro. E se você perceber de todos os candidatos, inclusive aqueles que se dizem liberais, ninguém se preocupa muito com esse negócio do dólar não, né? Sim. Sabe por quê? Pelo contrário. Uma vez que você vende, uma vez que você tem uma política de exportações forte e a moeda internacional é o dólar, você acaba arrecadando muito mais. O dólar em alta é muito bom para um país que exporta muito, porque consequentemente vai receber em dólar. Então é por isso que os liberais não tocam muito nisso. Exato, e aí os liberais só falam para entregar cada vez mais às empresas, né, os benefícios, mas e aí? Não vai mudar essa questão do dólar. O dólar vai estar 3,80 e isso vai afetar a vida dos brasileiros. Então, inclusive o pão, né? Eu estava, inclusive, discutindo com minha mãe recentemente, essa questão do pão agora ser por quilo, né? Que antigamente o pão era normal. E qualquer flutuação que tem no dólar afeta o preço do pão porque a gente não produz trigo. A gente compra trigo de fora. Então, essas questões, para a gente parar de ser dependente, a gente tem que produzir aqui dentro e a gente tem a condição de produzir e não produz. É essa questão que eu queria deixar aqui e que o Ciro defende, só para deixar mais claro. Engraçado que o Brasil ele até produz trigo, né? Produz trigo, soja e tal, mas vende para fora também. Não é autossuficiente, né? E também aí entra uma outra coisa mais negativa. Ele pretende cortar 15% as isenções da Zona Franca de Manaus. Certo. O que é meio polêmico, né? Eu não acho tão necessário assim. E é isso. Ok, bom, vamos lá. Importante lembrar, desse episódio eu trouxe... Seus amigos. Eu não sei se... Não, meus amigos é o caralho. Meus amigos é uma porra. São meus camaradas. Os camaradas. Meus amigos. Eu trouxe aqui 3 camaradas, de novo, os meus 3 amigos, Marx, Engels e Lenin. Amigos não, camaradas, desculpe. O Ciro Gomes, ele tem duas afirmações que eu acho muito polêmicas e que, na minha opinião, falam muito aí sobre o que ele é. Ele diz o seguinte, ele cita Maquiavel e ele fala o seguinte: o príncipe tem que ser amado ou temido, como eu já disse várias vezes aqui. A visão dele de poder, de obediência é essa. Mas lembrar que ele está citando aí o livro O Príncipe, de Maquiavel, que é uma obra na qual a política se baseia até hoje. É uma literatura bem legal de ser lida e tal, nada contra a literatura em si, mas olha só que interessante. Se você não falasse, se você chegasse e pegasse uma pessoa e falasse essa frase aqui, o príncipe tem que ser amado ou temido, quem falou? Você acha que iam responder o quê? Iam responder que foi Bolsonaro, com certeza, com certeza. Que aqui no caso a gente, no livro Maquiavel, a gente coloca o príncipe num lugar como dos governantes. Sim. Né? No caso do Bolsonaro, ele deveria falar, né, o governante tem que ser amado ou temido. Sim, aí realmente parece uma fala do Bolsonaro. Não parece? E por que cai em cima do Bolsonaro e não cai em cima do Ciro Gomes nessa questão? E não só por isso, porque ele tem várias declarações aí, preconceituosas, inclusive. A gente viu que tem um vídeo dele no qual ele xinga um monte de pessoa, chama de viado, chama de filha da puta, chama de um monte de coisa. Se o Bolsonaro fosse pego fazendo isso, o que ia acontecer com o Bolsonaro? Te pergunto. Assim, o Ciro responde a processos, e a gente sabe que a maioria deles é por declarações que ele dá. Mas eu não vejo ninguém na mídia falando sobre esse tipo de polêmica do Ciro, sobre a posição dura do Ciro. Sim. Entendeu? Isso é uma coisa que tem que ser falada. Sim, se o Bolsonaro falasse isso, ele seria matéria do Globo News. Exatamente. Do Jornal Nacional. Não tô querendo passar pano aqui pro Bolsonaro, mas eu tô querendo criar uma balança aqui, moral e ética, entendeu? Com o Ciro Gomes. É mais ou menos o que aconteceu nos Estados Unidos também, viu? Com certeza. Hillary fala o que quer, o Trump dá uma declaração, pronto. Exato. E aqui vem uma coisa que me preocupa mais ainda. Ele diz o seguinte: não adianta eu ser um déspota e impor à sociedade aquilo que eu quero. O déspota é um ditador, um opressor, etc. Só que aí, no fórum, que se eu não me engano foi em Oxford, era alguma reunião ligada à economia. Ele diz o seguinte: eu não quero estatização, eu quero controle social e o fim da ilusão moralista cristã. Veja muito bem, eu quero controle social e o fim da ilusão moralista cristã. Controle social. Agora entram aqui os meus amigos, que eu falei que não eram meus amigos, mas agora são meus amigos. O Marx e Engels aqui, principalmente. Vou citar aqui uma frase do livro, do Manifesto Comunista, tá? Né? O Marx aqui ele vem falando sobre as revoluções de classe, revolução social, etc. E ele fala o seguinte: isso naturalmente só poderá ser realizado, a princípio, por intervenções despóticas. Que foi a frase que ele usou. Ciro Gomes disse que não quer ser um déspota, mas depois disse que quer controle social. Por intervenções despóticas no direito de propriedade e nas relações de produção burguesas. Isso é, pela aplicação de medidas que, do ponto de vista econômico, ou seja, Marx e Engels já assumiu isso, parecerão insuficientes e insustentáveis, mas que no desenrolar do movimento ultrapassarão a si mesmas e serão indispensáveis para transformar radicalmente todo o modo de produção.
Os caras já sabem que, já assumem que a curto prazo vai parecer que é uma bosta economicamente e, honestamente, a longo prazo também. A gente já sabe aí da União Soviética, a gente já sabe aí da Coreia do Norte, a gente já sabe também aí de Cuba. A China é um caso à parte. A China usa outra vertente do comunismo, que é usar o capitalismo para depois... Que, inclusive, também, isso é dito. Isso é dito por Marx. Marx, ele disse que, pro advento do socialismo, o capitalismo é essencial. Exatamente. Agora, e também a visão chinesa é mais trotskiana de uma revolução, entre aspas, internacional, e não só no país, né? Sim. Agora eu vou citar aqui um outro trecho que eu mandei pra você, inclusive, por foto, que é muito contraditório. Eu não vou ler o trecho todo aqui, eu posso até fazer um post depois sobre as minhas impressões sobre o Manifesto Comunista. Interessante. É uma literatura que eu acho bem legal das pessoas lerem, tá? Eu aconselho todo mundo a ler, porque Marx aqui também ele fala muitas coisas interessantes, tá? Não vou só descer o pau, não. Mas o Marx, ele diz o seguinte: o poder político é o poder organizado de uma classe para a opressão de outra. Ciro Gomes, que é o controle social. O poder político é o poder organizado de uma classe para a opressão de outra. É uma classe. Ou seja, o Ciro Gomes, ele já dá sinais muito claros aí do que ele quer. O problema do Ciro Gomes é que ele é muito falastrão. E como todo bom falastrão, ele comete alguns erros. Ele acaba pagando pela própria fala dele, que já mostra aí. Você muito bem lembrou que ele é o único partido brasileiro que é ligado à Internacional Socialista. PDT também, ele é ligado ao Foro de São Paulo. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso aí o Bernardo Kister, que é um cara de direita, um cara muito inteligente, embora ele seja muito duro em algumas posições, mas ele é um cara muito inteligente e ele já fez um vídeo falando sobre isso. O PDT tá lá no site do Foro de São Paulo como os partidos pertencentes ao Foro de São Paulo. E aí você me fala, tá, e o que que tem? O que tem? O que tem é que eu vi um vídeo do Hugo Chaves falando que viu... Ele tem canal no YouTube? Não, tadinho, não tem. Tadinho dele. Por que eu tô citando o Hugo Chaves? Porque aqui no Brasil, quem é contrário à esquerda e ao Foro de São Paulo, consequentemente, se opõe ao Foro de São Paulo, muito por esse viés esquerdista que eu já citei aqui pra vocês, e também porque o Foro de São Paulo, ele é afiliado às FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Sim, que agora está no processo de se tornar um partido na Colômbia. Exatamente. Pra quem não sabe, isso aí é um exército criminoso. Tá? Não tenho o que dizer, é um exército criminoso e terrorista. E Hugo Chaves, primeiro que o Lula ele cita isso também, em vários vídeos a gente consegue ver, e Hugo Chaves ele disse que em uma reunião do Foro de São Paulo, ele conversou com o líder das FARC e com Lula. Lula aí é um dos grandes difusores aí do Foro de São Paulo, fala muito bem, e a esquerda inteira nega que tem envolvimento das FARC no Foro de São Paulo. Eu, brasileiro, se eu falo, não sei. Agora, um cara de fora como o Hugo Chaves, que também não é bom moço, já falou que viu o líder das FARC na reunião do Foro de São Paulo. E viu o Lula também. E a gente sabe que o Lula apoia o Foro de São Paulo. Não tem como apoiar um partido que tá dentro do Foro de São Paulo, que tá ligado com as FARC. E as FARC aqui, só dando um ponto muito importante, as FARC, ela recebe muito dinheiro aqui do nosso país, tá? Dizem que recebe dinheiro público, mas se não receber dinheiro público, recebe dinheiro de droga, porque o Brasil é um grande comprador de droga e a gente sabe que as FARC tá muito ligada com a venda de drogas na América do Sul. Sim. Ou seja, um partido que tá ligado com tudo isso e ainda a Internacional Socialista, que tá corroborada aqui pelos meus 3 não tão queridos amigos. Camaradas. Pelos meus 3 camaradas. E o cara dizendo que quer controle social e o fim da ilusão moralista cristã num país que a maioria dos cidadãos é cristã, é complicado pro lado dele, né? E ninguém fala isso. Ninguém fala isso na mídia. Ninguém faz esse crossover das informações, entendeu? E tá tudo lá, gente. Não tô inventando nada. Tá tudo lá. Num país em que se fala de liberdade religiosa, um cara fala isso. Falar que ele quer o fim da ilusão moralista cristã. O mesmo cara que disse que sentaria com o Papa pra discutir a questão das drogas. É muito controverso. É muito controverso. Eu não tenho como apoiar esse tipo de coisa. Outra coisa também, ele disse que vai aumentar o imposto sobre herança, né? Isso aí também tá no Manifesto Comunista que eu já trouxe em outro episódio aí do Guilherme Boulos. Se ainda não foi publicado, fiquem de ouvidos abertos aí que vocês vão ver lá. Aqui vem um ponto muito importante. O Ciro, ele diz o seguinte: no Brasil há algo muito errado, onde a mesma pessoa que Lula aponta no governo da Dilma é a mesma pessoa que o governo Temer coloca, referindo-se ao Meirelles. Meirelles também é um candidato aqui das eleições de 2018. Sim. A gente também, se não abordou, abordaremos ele, tá? Ele tá na nossa pauta. Eu digo se não abordou porque pode ser que, por enquanto, ele ainda não esteja publicado, mas nós já falamos sobre ele. E o Meirelles, ele fez um excelente trabalho, tanto no governo Lula e no governo Temer. Ele fez um excelente trabalho nos dois. Dizem aí que o governo ilegítimo do Temer não fez nada de bom, mas como o Guilherme muito bem falou, o Brasil ele tá tão inchado que qualquer reforminha, qualquer ajuste fiscal, financeiro, tributário, qualquer diminuição ali de inflação já dá uma desafogada bem evidente, já dá pra sentir muito bem. E por que eu trouxe essa frase? Porque eu tava até conversando com o Guilherme outro dia, né? Eu falei, tava vendo um vídeo do Olavo de Carvalho, que
ele falou bem do Leonel Brizola, e depois eu vi o Lula falando bem do Leonel Brizola. Eu me senti meio assim, de duas pessoas que são ideologicamente opostas estarem falando bem da mesma pessoa. E aí, depois daquele dia que eu te falei isso, eu comecei a pensar, né? Falei, caramba, mas não tem nada a ver. Se a pessoa é boa no que ela faz, não importa quem indicou, não importa que lado indicou, entendeu? E o Ciro Gomes, ele traz isso aqui, mostrando muito como a gente tem um posicionamento, sim, muito voltado para a esquerda e para a direita. E a gente esquece das pessoas boas que ficam perdidas aí no meio. Isso, ele até cita isso, falando que quando ele é criticado pela mudança de partidos dele, né, inclusive saindo do PSDB e do PT, ele diz que no Nordeste e no Norte do país não existe isso, essa diferenciação entre PT e PSDB. Agora, quando chega no Sul, é PSDB de direita e PT de esquerda. Não tem muito isso. Lembrando que, como eu já disse, o PSDB não pode ser bem dito como partido de direita, né? Não mesmo, não mesmo. Mas, enfim. Outra coisa também que me incomoda no Ciro, ele deixa muito clara, muito evidente, uma vontade de fazer história. Ele fala, eu quero fazer história. Ele deixa isso muito claro, muito claro. E ele se exalta ao dizer que ele foi o político que mais colocou mulheres nos seus mandatos, numa época que não era moda ser feminista. Vamos colocar uma coisa aqui, gente. Parem com isso. Parem com isso de falar que tem que colocar mais negros, tem que colocar mais mulheres. Não existe nenhuma lei no Brasil que proíba negro e mulher ter postos políticos no nosso país. Sim, são todos iguais. São todos iguais. Então, se tem falta de negros e falta de mulheres, vamos nos questionar, vamos ser mais lógicos. Talvez é porque não tenha tantos negros e mulheres que têm acesso à educação e que, por consequência, não são bons pra estar lá. Simplesmente, entendeu? Ficar dando pedágio moral aí pra esse tal de politicamente correto, eu não vejo nada demais nisso. E vale lembrar que no Brasil existe um partido das mulheres, né? Sim, o que, na minha opinião, não tem nada demais. E que tem como candidato um homem. Exatamente, exatamente. O candidato principal aí nas eleições. Você pautar a qualidade boa ou ruim de qualquer pessoa, seja em qualquer campo da vida, dizendo que ela é boa porque indicou mulher, ela é boa porque indicou homem negro ou mulheres negras também, etc. Boa porque indicou minorias, gays, homossexuais. Isso aí não tem nada a ver. Vocês querem ver pessoas lá simplesmente porque são melhorias ou vocês querem ver pessoas competentes para fazer o que ela tem que fazer? Brasil, tá na hora já de parar com essa palhaçada. Se não tem mulheres lá é porque talvez não existem tantas mulheres competentes assim. E aí o problema é outro. Aí o problema é outro. Porque entendeu? talvez não existem mulheres com formação suficiente para ocupar cargos desse nível. E aí o problema cai, assim como cai a maioria dos problemas no Brasil, na educação, principalmente a educação básica. Então aí, primeiro, eu fico com medo dele já querer dizer que quer fazer esse controle social e acabar com a ilusão da moralidade cristã. Ele tem declaradamente uma vontade de fazer história, o que me preocupa, porque a gente não quer ninguém que faça história, a gente quer alguém que faça o Brasil funcionar, só isso. Se você fizer muito bem feito, consequentemente você vai pra história. Agora, se você, com essas declarações, me faz pensar, quando você chega lá, você vai tentar passar coisa na canetada, muito embora a gente saiba que isso não é totalmente possível, só pra colocar seu nome ao sol. A gente não precisa disso. Simplesmente a gente não precisa disso. Já tá acabando aqui, tá pra vocês aí que já estão se coçando de eu falar mal aqui do Cirão. Você que não tá mais aguentando correr na esteira? Exatamente, mas pode correr aí que tem só mais uma meia hora. Pode correr porque aqui é o Pode Pá. Pode pá. A gente tem até um episódio sobre isso, sobre fact-checking, né? A gente, de um tempo pra cá, adotou uma postura muito forte, né? Para com a verdade. E que tem que ser adotado por todo mundo, na nossa visão, né? Acredito que você deve pensar a mesma coisa também. E o Ciro Gomes, por ser um falastrão, como eu já falei, acaba falando demais e acaba errando várias coisas, né? Na sabatina da UOL, isso são segundo a agência aosfatos.org, que a gente já falou muito bem dela no episódio. Sim, sempre usamos os conteúdos. Sempre usamos. Como base. De 8 declarações que ele deu, apenas 2 são verdadeiras, sendo o restante entre insustentável, impreciso ou falso. No Roda Viva, de 6 declarações que ele deu, nenhuma é verdadeira, estando entre insustentável, impreciso ou falso também. Pera aí, então, no programa como Roda Viva, de mais de 1 hora de duração, nenhuma declaração que ele deu foi verdadeira. Nenhuma declaração que ele deu foi verdadeira, mas deixando claro, não quer dizer que todas são falsas. Elas permeiam aí entre insustentável, impreciso ou falso. Ok. Entendeu? Isso aí é o famoso pagar a própria língua. Sabe por quê? Talvez as pessoas que não conheçam Ciro Gomes e estejam conhecendo ele agora por esse programa e, consequentemente, vão estar tentadas a ver se realmente que tudo isso que eu tô falando de ruim é verdade, vai ver que o bicho fala pra caralho. E o bicho fala bem. Fala. O bicho fala bem. Só que falar bem é uma técnica que nem sempre quer dizer que você fala a verdade. Sim. Né? Inclusive, foi isso que eu acabei de falar. E o problema é que o Ciro, ele fala tanto e ele fala tão rápido que eu confesso que eu me perco várias vezes no que ele tá falando.
Ciro Gomes foi um de poucos candidatos aqui da série Candidatos que me deu realmente muito trabalho, assim, pra parar pra ver, porque se você só vê o Ciro, você fala, mano, é ele, cara, ele não tem nada de contraditório. Ele fala lindo, ele fala o que a gente quer, e não é. Eu aqui já trouxe vários pontos, Guilherme também já trouxe pontos muito bons. Eu trouxe os positivos justamente porque eu tava nessa. Não, mas você falou coisas muito boas. Inclusive, foi difícil de extrair as propostas dele, porque ele faz sempre uma análise geral, falando muito bem sobre os problemas do Brasil, e é difícil tirar uma proposta concreta ali do que ele pretende. Exato. Assim, o que eu falei não descaracteriza tudo que ele fez de bom no governo dele lá do Ceará. Sim. Não descaracteriza. Gente, a gente tem um problema muito sério no Brasil, que é de matar um acerto com um erro, ou de matar um erro com um acerto. E os dois, eles não são mutuamente exclusivos. Se eu errei e fiz uma coisa certa, eu errei e fiz um acerto, porra. Entendeu? O meu acerto não cobre o meu erro não cobre o meu acerto. E as pessoas têm a mania de usar muitos erros pra cobrir o que a pessoa fez de bom, e a mania de usar muitos acertos pra cobrir o que ela fez de ruim. Isso não é certo. O erro é um fato, o acerto é um fato também. E eles não têm que ser colocados de lado. Eles não são exclusivos. Os dois têm que caminhar juntos, entendeu? E pôr na balança o que foi feito de errado, o que foi feito de certo, e ver qual lado pesa mais. E a gente não tem isso aqui no Brasil. Inclusive, é tido muito como argumento o seguinte, o senhor fez tal coisa, o senhor se aliou com tal partido que foi acusado de corrupção. Aí, qualquer argumento do cara mas o outro partido também fez. Isso aí valida o seu erro? Não valida, meu. Vamos parar com essa porra. Falar assim, meu partido se aliou, eu concordo ou eu não concordo com o que aconteceu e ponto. E são perguntas muito típicas aí por jornalistas. Exatamente. Aí. Abraço pra Folha de São Paulo. Uma outra aqui, que eu trouxe aqui pra falar bem, na verdade. Olha aí. Vamos lá. No meio de tantas coisas ruins. Exatamente. O Ciro, ele diz que é contra a intervenção militar no Rio, né? E se questiona o porquê dela não ter sido em Alagoas, por exemplo. E realmente esse é um questionamento muito válido, extremamente válido. Porque, como você disse no decorrer do programa, a gente tem muitos outros estados, inclusive no Ceará, Fortaleza, né? Cidades e lugares que são muito mais violentos que o Rio de Janeiro. O Rio não é uma das cidades mais violentas do Brasil. Tá bem longe ainda da coisa. Exatamente. Só que a questão é assim, que no Rio de Janeiro, a gente tem o risco que o Rio de Janeiro está se tornando pouco a pouco em um narco-estado. Sim. Como eu já disse em vários outros programas, existe o Rio de Janeiro e existem outros estados dentro do Rio de Janeiro. Sim. Porque a Rocinha, o Morro do Alemão, o Morro de não sei o que, não tem a mesma lei, os mesmos sistemas que tem no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro não consegue chegar nessas comunidades, entendeu? Exato, exatamente. Só que, na sabatina da Jovem Pan, ele disse que, caso eleito, ele veria se continuaria com a intervenção militar no Rio ou não. Você vê que engraçado. Ele é contra a intervenção do Rio de Janeiro, falando que existem muitos outros lugares, poderiam ser feita a intervenção, e nesse ponto ele tá certo, só que ele fala que se fosse eleito, ele veria se continuaria com ela ou não, lá no Rio de Janeiro. Se ele é contra, ele não deveria esperar acabar, porque a intervenção lá tem um prazo de validade, ela tem um término, então não seria melhor esperar ela terminar e fazer uma outra intervenção, caso ele julgue necessário fazer em lugares que são mais perigosos, entendeu? Então aqui ele tem a razão, no sentido de dizer que realmente tem outros lugares mais perigosos do que o Rio de Janeiro. Inclusive, ele cita que politicamente vantajoso pro Temer ter feito a intervenção lá. A gente sabe que o Rio é a porta de entrada pro turismo aqui do Brasil, né? Sim. E realmente, por esse ponto de vista, foi uma decisão muito bem assentada do ponto de vista político. Agora, do ponto de vista de segurança nacional, também concordo com o Ciro e acho que tem lugares que são bem mais importantes para se instalar aí essa intervenção militar. E é isso aí que eu tinha para falar do Cirão. Bem, como você já falou bastante, se exaltou, e a gente sempre falou do Ciro ter sido um ótimo candidato no Ceará. Sim. Então a gente vai deixar aqui nossos contatos. Se alguém do Ceará que vivenciou o governo do Ciro quiser falar com a gente, qual que é o e-mail de contato para falar se o Ciro foi realmente um bom governante no Ceará, um bom prefeito ou não? Para você falar com a gente, você pode entrar em contato pelo nosso e-mail. Temos um e-mail, Gui. Fala mesmo. falomemo@podpah.com.br. Isso aí. falomemo@podpah.com.br é o nosso e-mail que você pode mandar aí sua mensagem. Lembrando que a gente, sim, tá muito aberto, a gente quer saber suas opiniões, não só você aí que passou sobre as mãos do governo do Ciro, mas para você também que discorda aqui de alguma coisa que a gente falou, ou quer contestar, ou quer dar sua opinião também, a gente vai ficar muito feliz em receber a sua mensagem e comentá-la em futuros episódios também. Caso você não tenha tido a oportunidade de anotar, você pode entrar no nosso site podpah.com.br, podpah.com.br,
Lá vai ter o menu contato, onde vai ter esse mesmo e-mail que eu falei. E caso você não queira entrar em contato por e-mail, lá vai ter um formulário de contato que serve para a mesma finalidade. Lembrando que todo candidato tem um dossiê, no qual tudo o que a gente fala aqui estão linkados aí no dossiê do candidato. Toda a matéria jornalística que a gente citou aqui, todo vídeo, seja de YouTube, seja do próprio candidato, estarão disponíveis no dossiê. Um dossiê muito bem feito, ressalto, muito bem feito pelo Guilherme Souza aqui, que é meu companheiro e meu amigo pessoal. Camarada. De longa data. Camarada. Para não falar só sobre política, nós somos o podcast itinerante de São Paulo. Tem mais alguém que faz isso aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo eu desconheço, nós sempre estamos aí nas regiões de São Paulo, parando em lugares, fazendo um guia turístico da cidade, ao mesmo tempo que trazemos sempre pautas interessantes, tanto para quem mora aqui, como para quem mora em outras regiões do Brasil e, por que não, do mundo, né? Exatamente. E lembrando que a série Candidatos não acaba por aqui, ainda tem muita água aí para rolar. Fiquem de ouvidos abertos, acompanhem aí a série Candidatos e ouçam também os outros episódios do Podpah, o podcast itinerante de São Paulo. Até a próxima. Até!